Olá, turma, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para os amigos que vão assistir a gravação desse nosso encontro. Nós estamos aqui no Instituto Labirinto, no canal do YouTube do Instituto Labirinto. Estamos num grupo de estudos sobre os arcanos maiores do tarô. Nós estamos nesse grupo de estudo com o objetivo de estudar a simbologia por trás dessas lâminas e fazer uma articulação também com o pensamento junguiano. Hoje nós vamos trabalhar o Arcano 2, a Papisa, baseado no livro de Valentin Domberg, Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, capítulo 2 do livro também. Bem, como é de praxe, a gente sempre passa um certo roteiro para guiar nossos estudos. Eu compartilhei com os colegas que estão no grupo de membros do Labirinto esse roteiro, e o nosso roteiro ele apresenta algumas questões, né, que nortearam nossos estudos prévios sobre esse capítulo 2. Primeira questão, o que representa o livro que a Papisa porta? Segunda questão, como surge a consciência reintegrada? Terceira questão, qual é a origem do mal? Quarta questão, o que possibilita a existência do binário legítimo? Quinta questão, segundo o autor, o que é inteligência pura? Sexta questão, o que revela o arcano a Papisa? Sétima questão, quais símbolos aparecem na lâmina e o que eles representam? Oitava questão, o que é gnose? Nona questão, o que permite o contato entre a nossa consciência e a experiência mística? Décima questão, qual o perigo dos sistemas filosóficos separados da mística e da gnose? 11ª questão, qual é o ensinamento prático do segundo arcano? E 12ª questão, que eu repeti 11, por que o hermetismo não pode se tornar ciência, né? De acordo com a opinião do Valentin Domberg. Então, gente, para que a gente possa começar a nossa discussão nesse encontro de hoje, quem gostaria de falar alguma coisa, algum comentário, alguma colocação, ou mesmo até alguma pergunta sobre a leitura que fizeram, sobre as reflexões que vocês fizeram previamente, sobre o Arcano 2, a Papisa? Então, podemos ir em frente, então? Nenhuma colocação, nenhum comentário? Então, vamos aqui em frente. Vou aproveitar fazer aqui uma pequena revisão do nosso encontro passado para poder deixar um pouco mais claro a nossa caminhada, o trajeto que nós estamos fazendo aqui nesses estudos. Então, no encontro passado, no final do encontro passado, eu apresentei para vocês os trabalhos de Napoleão Hill e trouxe para vocês, né, alguns ensinamentos básicos dele. E, de propósito, eu deixei para falar depois sobre dois conceitos interessantes, né, que ele traz em seus estudos, em seus trabalhos. O primeiro conceito importante que Napoleão Hill traz é o conceito de ritmo hipnótico. Ele diz o seguinte, que a lei do ritmo hipnótico é implacável. Ela fixa na mente qualquer ideia, plano ou propósito que seja repetido com frequência e sustentado por emoção intensa. Segundo Napoleão Hill, atrai e manifesta o que é mentalizado e vibrado. Isso tem uma relação direta com o que nós vimos em relação ao arcano o Mago, que foi o arcano anterior. Por quê? Porque nós vimos, né, a partir da meditação e das reflexões sobre o arcano Mago, como que a vida vai se manifestando e vai se revelando através de nossas mentes, né? Dentro de um processo que, como nós vimos lá no Arcano Mago, que é representado por uma espécie de concentração sem esforço. Ou seja, aquilo que você, né, vai visualizando, vai mentalizando, vai dando atenção, vai focando a sua atenção, tende a se manifestar. E aquilo que você não dá atenção, ou que você foge, tende a não se manifestar.
O mago, naquele estado de concentração sem esforço, ele permite o fluir das coisas, o fluir da vida. Aquilo que precisa acontecer, aquilo que precisa se manifestar, aquilo que precisa se realizar, ocorre naturalmente. Ainda segundo Napoleão Hill, o ritmo hipnótico ele pode ser utilizado em dois sentidos, no sentido positivo e no sentido negativo. No sentido negativo, é quando ele vai contribuir, esse ritmo hipnótico, para que você fique aprisionado em algo. Então, se você tem um problema, se você tem uma preocupação, se você tem medo de algo, né, a sua mente vai dar atenção àquilo que você tem medo, àquilo que você está preocupado, àquilo que você está focado naquele momento. E aquilo que te amedronta, aquilo que te preocupa, tende a ocorrer na sua vida. Por quê? Porque você está colocando energia nesse algo que você está mentalizando, segundo Napoleão Hill. No sentido positivo, né, se você confia no processo do fluir da vida, da existência, esse ritmo hipnótico vai permitir que as coisas ocorram naturalmente. Isso tem a ver com o estado de concentração sem esforço que nós vimos no encontro passado. Fazendo uma analogia, né, com a psicologia analítica, nós podemos entender da seguinte maneira. Se o ego, na sua unilateralidade, está focado, está direcionando a sua atenção, a sua energia, né, para evitar algo, para fugir de algo, para reprimir algo, a tendência é que aquilo que ele está tentando evitar, fugir ou reprimir se manifeste. E vai se manifestar de forma inconsciente, através dos complexos autônomos. Tá? Agora, se o ego tem uma postura mais aberta, no sentido de entrar em conexão com algo que o transcende, que é o self, e ele entende o self guiando a sua vida, esse ego ele vai entrar, de acordo com esse conceito do Napoleão Hill de ritmo hipnótico, num processo natural de fluir constante. É como se não tivesse mais barreiras nem obstáculos. Tudo aquilo que precisa ser realizado, tudo aquilo que precisa ser construído, naturalmente vai sendo realizado e construído ao longo da vida daquela pessoa. Tá? Mas, segundo Napoleão Hill, o ritmo hipnótico é uma lei, né, que está presente em todos os momentos da vida. Que é interessante, ainda segundo Napoleão Hill, nós termos consciência dessa lei e aprendermos a lidar com essa lei. Tá? Outro conceito que Napoleão Hill vai trazer também, que é muito interessante, é quando ele fala sobre a adversidade. Então, Napoleão Hill vai dizer que a adversidade, embora seja ruim, ser negativo no início, né, porque traz algo ruim, traz uma perda, traz um sofrimento, né, essa adversidade ela vai trazer dentro dela um germe de crescimento, de um potencial novo a ser realizado, a ser construído, a ser manifestado. Né? Então, segundo Napoleão Hill, toda a adversidade, todo fracasso e toda dor de cabeça traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Para ele, para Napoleão Hill, a adversidade seria, então, uma bênção disfarçada em adversidade, mas, na verdade, é uma bênção que está preparando uma nova vida, uma nova existência, uma nova forma de existência dentro da sua vida. A adversidade também traz o benefício de desenvolver resiliência, força e criatividade. Então, é nos problemas, é nas dificuldades, nos conflitos que nós podemos crescer. Tá? E a adversidade, ainda segundo Napoleão Hill, sempre vai direcionar aquela pessoa que está passando por aquela adversidade para um propósito maior. Então, a adversidade, ela nos ajuda no processo de crescimento e no processo de autoconhecimento. Por que eu estou trazendo esses dois conceitos para vocês hoje em relação aqui ao Arcano 2 da Papisa? Para que a gente possa entender que, como nós vimos lá no Mago, a vida, ela é um jogo. Né? É aquilo que o Mago nos apresentou, que nós vimos no encontro passado. E esse jogo, ele tem regras, tem leis. E as coisas que acontecem dentro da vida ocorrem de acordo com essas leis, de acordo com essas regras. Como, por exemplo, ocorrem de acordo com a lei do ritmo hipnótico, de Napoleão Hill, e com um conceito, que é uma lei também que ele vai trazer, de adversidade. Tá? Também nós vimos lá no Arcano Mago
uma outra lei muito importante para nós junguianos, que é a lei da analogia. Nós podemos fazer comparações, né? Porque aquilo que acontece em cima também acontece embaixo, né? Aquilo que está no alto corresponde àquilo que está embaixo. Aquilo que aconteceu em tempos remotos, em tempos passados, em tempos antigos, volta a acontecer em tempos presentes e volta a acontecer em tempos futuros. São variações da mesma coisa, né? E é dentro dessa concepção que estudiosos de Thornberg, influenciados pelos pensamentos de Thornberg, conseguiram entender a relação que existe entre, né, por analogia, os arcanos do tarô e os capítulos do livro do Evangelho de João, tá? Que é o que nós vamos ver agora, tá? Então, vejam bem, né? Nós estamos aqui já entendendo, e nós conseguimos entender a partir das reflexões sobre o arcano, o mago, que a vida é um jogo. Então, nós não estamos vivendo. Na verdade, nós estamos jogando um jogo. E esse jogo tem leis, tem regras claras e bem definidas, que nós precisamos conhecer essas leis e essas regras. E os arcanos, tanto aqueles que se manifestam nos arcanos maiores como nos menores do tarô, como também os arcanos que se manifestam através dos capítulos de João, o livro de João, do Evangelho, eles revelam também essas leis. Eles chamam a nossa atenção para que nós possamos compreender a lei ou as leis que regem as nossas vidas, as nossas existências. Então, Thornberg, ele faz essa analogia da seguinte maneira: o arcano louco, né, que seria basicamente, né, o primeiro arcano ou o arcano que se manifesta em todos os arcanos, ou o último arcano, ou também pode ser compreendido como o arcano zero, né? Ele, por analogia, tem uma relação com o prólogo do Evangelho de João, que é o capítulo 1, principalmente no versículo 18, e diz que o verbo, que fala do verbo antes da manifestação, antes de descer, antes de se realizar, né? Então, no início do Evangelho de João, nós lemos o prólogo, uma espécie de um prefácio do Evangelho, né? Em que João fala do verbo, né? Que antes de tudo existiu o verbo, que corresponde diretamente ao arcano o louco, que seria esse verbo que se manifesta ao longo da vida, ao longo desse jogo que nós estamos jogando, tá? O arcano mago teria uma relação com o capítulo 1, principalmente com o batismo e a apresentação dos primeiros discípulos, manifestando o verbo na carne. Então, o que nós estudamos no arcano mago tem a ver com esse verbo manifestado na carne. Por isso que nós conhecemos a concentração sem esforço, porque nós podemos tomar consciência desse verbo através do silêncio profundo, através da concentração sem esforço. A sacerdotisa, capítulo 2, principalmente bodas de Caná, que representam a mãe transformando água em vinho. É o que nós vamos estudar hoje, né? Quem é essa grande mãe? E o que é essa transformação da água em vinho? Né? Desse mistério em conhecimento, desse mistério transformado em sabedoria. Tá? É o que nós vamos ver hoje. A imperatriz tem uma relação com o capítulo 3, principalmente com aquela passagem de Nicodemos, né? Em que a imperatriz, tanto como na passagem também de Nicodemos, fala do surgimento do homem novo, do homem renascido. O arcano 4, o imperador, tem uma relação direta com o capítulo 4, principalmente na passagem, né, sobre a mulher samaritana, que revela a autoridade do reino sobre o poço de Jacó. O arcano 5º, Hierofante, tem uma relação com o capítulo 5, pura no tanque, o sábio como ponte entre o céu e a terra. O arcano 6, os enamorados, capítulo 6, multiplicação dos pães. E aí nós encontramos os dois tipos de pão, o pão material e o pão da vida, né? E a união através do arcano dos enamorados, né, dessas duas forças, a força material com a força espiritual.
O arcano 7 tem uma relação com o capítulo 7, principalmente na passagem que fala da festa dos tabernáculos, que representa o sábio em triunfo, aquele que conseguiu realizar a obra, aquele que conseguiu suportar o sofrimento da sua caminhada evolutiva. O arcano 8, a justiça, tem uma relação direta com o capítulo 8, principalmente em relação à passagem da mulher adúltera, que nos revelam os dois, tanto o arcano do tarô como também o capítulo 8, a existência da verdadeira lei, que é a lei da vida, que é essa lei maior, que está acima da lei dos homens. O arcano 9, o eremita, capítulo 9, né, que fala sobre o cego de nascença, que representa uma luz interior, ou seja, eu sou a luz do mundo. O eremita porta, né, carrega aquela lanterna que ilumina a sua caminhada na escuridão. Aquela lanterna representa a luz do mundo. O arcano 10, a roda, capítulo 10, né, principalmente em relação à passagem do bom pastor, representa o ciclo da porta, a entrada e saída pela porta sempre sendo conduzido, essa entrada e essa saída, pelo pastor, pelo bom pastor. A força tem uma relação com o capítulo 11, principalmente em relação à passagem da ressurreição de Lázaro, que representa o domínio da morte, ou seja, a força da fé que move a pedra. A força da fé que vence, inclusive, a força da morte. Capítulo 12, o enforcado. O arcano 12, o enforcado, uma relação com o capítulo 12, principalmente naquela passagem que fala sobre a entrada em Jerusalém, que tem a ver com o sacrifício voluntário, o grão que morre. Em termos junguianos, é o ego que reconhece e se submete à vontade do self. Isso é representado pelo arcano enforcado e pelo capítulo 12 do Evangelho de João. Arcano 13, a morte, uma relação direta com o capítulo 13 do Evangelho de João, principalmente em relação àquela passagem do lava-pés, que representa a morte do ego, o servo que se curva, né? Ele começou a se curvar no enforcado e ele completa, né, essa entrega ao seu mestre com a morte, né, com o arcano a morte. Arcano 14, a temperança, uma relação direta com o capítulo 14, principalmente quando se fala do caminho, verdade e vida, né, que mostra a circulação ou a conexão que existe entre o pai e o filho. O arcano 15, o diabo, uma relação com o capítulo 15, né, aquela videira, né, a videira que não dá frutos, que tem uma relação com esse ensinamento aqui sobre os falsos ramos, né, os falsos profetas, e a ilusão da separação. Arcano 16, a torre, uma relação direta com o capítulo 16, principalmente em relação àquela passagem que fala sobre a dor do parto. Eles nos mostram, né, a queda das estruturas antigas, né, o sábio destrói aquilo que é velho, aquilo que não serve mais, que deve ser deixado para trás. Arcano 17, a estrela, tem uma relação com o capítulo 17, principalmente, né, com a oração sacerdotal, né, que apresenta a esperança da unidade, a conexão com o Pai, né, a conexão do Filho com o Pai, e essa esperança desse retorno ao Pai. Arcano 18, a Lua, tem uma relação direta com o capítulo 18, os dois falando, né, da prisão do sábio, da traição, da negação, do caminho noturno. Então, em toda a jornada do herói, aqui já é uma outra analogia com a psicologia analítica, né? Em toda a jornada do herói, o herói sempre é capturado, é feito prisioneiro, ele sempre se perde, ele sempre tem que atravessar uma situação difícil, complicada, né? Uma noite escura da alma, um deserto, né? Então, isso faz parte do jogo da vida. Né? E isso foi representado, né, nos arcanos do tarô, através do arcano 18, a Lua, e no Evangelho de João, através do capítulo 18, principalmente na passagem que fala sobre a prisão de Jesus no jardim do Getsemane. Arcano 19, o Sol, né, que tem a relação direta com
o capítulo 19, a crucificação, como está consumado, né? Então, Thornberg, estudiosos do Thornberg, compreendem que o processo evolutivo da jornada culmina, é finalizado no Sol. A partir do Sol, os outros arcanos que aparecem depois, né? O 20º e o 21º são variações ou são consequências da finalização dessa jornada. O próprio louco, né? Que é um dos últimos arcanos a ser falado, a ser comentado pelo Thornberg, também é uma variação, é um resultado, é uma consequência, né, do desfecho dessa jornada evolutiva representada pelos arcanos. Então, sempre é importante que a gente possa entender essas duas coisas. Primeiro, que como nós estamos aprendendo, nós aprendemos isso lá no Mago, a vida é um jogo, né? Estamos jogando o jogo da vida. Estamos aqui para jogar um jogo. E esse jogo tem leis e tem regras claras, né? E tem também um propósito, tem uma finalidade, tem um objetivo. Esse propósito, essa finalidade, esse objetivo do jogo, nós vamos conhecer no Arcano 2. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E segundo, né? Os arcanos do tarô trazem, né? Uma síntese desse jogo. Então, à medida que nós estudamos, meditamos, refletimos sobre os arcanos, além de nós podermos, né, compreender os símbolos que apontam ou que aparecem nessas lâminas, nós podemos também entender algumas ideias dominantes, né, que Jung, como você lembrou muito bem, Felipe, trata como arquétipo. Então, os arquétipos estão contidos nos arcanos do tarô? Estão contidos, sim. Aparecem nos arcanos através do seu simbolismo. Então, se nós estudarmos bem a fundo nesses arcanos, podemos também encontrar os arquétipos que vão nortear a nossa jornada evolutiva, que Jung vai chamar de processo de individuação. Até isso, algum comentário, alguma pergunta? Então, vamos adiante. Então, o que nos ensinam o arcano mago e a papisa? Vimos lá no mago a concentração sem esforço. Vimos também lá no mago a importância do silêncio profundo, do saber silenciar os nossos desejos, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, né? Para que a gente pudesse entrar em contato com a fonte da vida, né? Através da experiência mística. O arcano também, o mago, nos ensinou que a vida é um jogo. E esse jogo deve ser jogado com leveza. E nos ensinou também a experiência mística na unidade, nessa comunhão entre o filho e o pai. Tudo isso vimos lá no mago. E a papisa, o que ela nos ensina? Ela nos ensina a importância da reflexão. Nós aprendemos com o mago a importância do silêncio. Com a papisa, vamos compreender a importância da reflexão, do refletir sobre a experiência mística, principalmente em estado contemplativo. Então, a papisa vai nos ensinar também o estado contemplativo. O mago nos ensinou o estado da concentração sem esforço. A papisa nos ensina o estado contemplativo. E a papisa nos ensina o objetivo do jogo. Aprendemos lá no mago que a vida é um jogo. Mas qual é o objetivo do jogo? Segundo a papisa, o objetivo do jogo é desenvolver e vivenciar o amor. Então, dentro de uma concepção, de uma compreensão mística, esotérica, gnóstica, hermética e do hermetismo cristão também, né? Nós estamos vivendo, nós estamos jogando o jogo da vida para que a gente possa aprender a amar. Então, o objetivo final da vida não é simplesmente a realização pessoal ou a realização de objetivos de vida, mas é o desenvolvimento da capacidade de amar incondicionalmente, né? O que é que isso tem a ver com a psicologia analítica? Tudo. Porque o processo de individuação também está baseado no desenvolvimento dessa capacidade de amar.
Se nós não amarmos as nossas sombras, os nossos complexos autônomos, não tem como nós integrarmos na consciência esses complexos autônomos, essa sombra, né? Então, nós devemos amar, inclusive, as nossas imperfeições, as nossas impossibilidades, as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos vícios, de modo geral, as nossas imperfeições, para que assim a gente possa se conectar com o todo. Sem amor, não há conexão com o todo. É isso que nós vamos também entender a partir do momento que nós estivermos refletindo sobre a papisa. E a papisa também nos ensina a gnose, a partir da experiência mística na dualidade. Então, nesse jogo, saímos, né, do mundo da unidade, do mundo do Pai, entramos no mundo da manifestação, que é o mundo da dualidade, e a partir disso nós deveríamos, né, adquirir conhecimentos que nos levem de volta para a casa do Pai, para a origem, né? Então, a papisa nos ensina esse caminho de desenvolvermos a sabedoria, o conhecimento, a gnose, nesse mundo da dualidade, através da experiência mística. Pois não, Felipe? Eu achei bonito quando ele coloca no final sobre a ordem mística, gnose, mágica e a filosofia hermética, né? Que é o livro. Isso. Se traduz em livro, né? E ele vai fazer uma relação entre a mística e a atitude do mago e a gnose e a atitude da papisa como sentidos, né? Eu achei bem interessante quando ele coloca que é o tato espiritual, ou seja, a mística é um tato espiritual, uma experiência muito mais direta, e a experiência da papisa é algo como uma escuta espiritual, que ela é uma reflexão em cima da experiência, né? Então, Isso. o que isso traz para mim, né? Dessa experiência que eu vivi. Então, primeiro, eu acho que tem alguma coisa a ver com o fato de como a gente se relaciona com o self, né? É preciso, inicialmente, a experiência mística, dessa percepção de que existe algo além. E é um tato, é um caminhar no escuro, né? Eu não sei o que é, o que acontece, mas eu sinto que aparece isso. E depois a reflexão, que é um estado de contemplação de tudo aquilo que você vivenciou e que se traduz num conhecimento, né? Você vai conhecendo mais esse outro que se manifesta através da experiência mística, né? E eu acho que a atitude da papisa é justamente isso, é escutar esse outro. Perfeito. Isso tem tudo a ver, Felipe, com o processo analítico. Então, o paciente que chega no consultório, ele traz um discurso, ele traz a sua fala, traz a sua queixa, né? E nós trabalhamos com a escuta terapêutica, o acolhimento e a escuta terapêutica. Por quê? Porque nós sabemos que por detrás dessa fala, tá, existe um afeto, existe uma ideia, existe uma experiência que possibilitou o surgimento daquela manifestação da fala, né? Então, quando o paciente fala de uma experiência traumática, você tem a experiência traumática, o afeto da experiência traumática e a ideia daquela experiência traumática. A partir da fala do paciente, nós acessamos esses 3 níveis mais profundos, né? E a partir do momento que você acessa esses 3 níveis mais profundos, você vai encontrar, para além desses níveis mais profundos, o self. Aí você vai ajudar o paciente a se conectar com o self através da própria fala dele, daquilo que ele vai trazendo para o consultório, para as sessões de terapia. E quando ele se conecta com o self dele, ele volta à conexão com a unidade. Entende? Então, o que você trouxe aí ilustra, né, o que ocorre dentro do processo terapêutico. Exatamente isso, né? O conhecimento que o paciente vai adquirir dele mesmo, ou seja, o autoconhecimento que ele vai adquirir dentro do processo terapêutico, ele vai ocorrer a partir da sua fala, dentro de uma escuta terapêutica, uma escuta com acolhimento, para que ele possa entrar em contato com 3 níveis mais profundos. A experiência em si, o afeto e a ideia. E a partir disso, ele vai se conectando com o self.
e isso vai gerar ampliação de consciência. É isso. Então, o que você está vendo aí na papisa, né, você vai ver também no consultório da psicoterapia junguiana. É dessa forma que acontece. Então, o autoconhecimento, que é a gnose também, surge através disso, através desse processo, através de uma reflexão. Então, não é somente falar, mas é falar e refletir sobre o que está sendo dito, refletir sobre os afetos, refletir sobre as imagens, sobre as ideias, sobre a experiência. Isso vai gerar conhecimento, autoconhecimento. E eu acho que, de certa forma, também, não só, ou seja, o trabalho terapêutico e o terapeuta não está só nesse lugar da papisa. Eu acho que, fundamentalmente, a gente ajuda a fazer isso, a fazer com que o paciente reflita, né? Aquilo que ele está vivenciando. Mas, assim, o fato é que quando a gente recebe um paciente, a gente está numa experiência mística porque as sincronicidades, elas aparecem e te mobiliza, né? Você percebe aquilo, te afeta. E o fato, eu acho que estar aberto para sentir essa contra-transferência tem algo da atitude do mago nisso, assim, de estar aberto para a experiência, de estar com aquele paciente, vendo o que ele, como aquilo que ele me relata me afeta, né? Uhum. E trabalhar nisso também, né? Porque, Isso. de certa forma, é uma experiência, porque a gente está vendo uma manifestação do self, digamos, ou tentando descobrir aquilo, mas como os inconscientes se tocam, o self ele se manifesta em ambas os polos, né? Tanto do paciente quanto do terapeuta. Ele está a experiência, né? Essa experiência mística, ela está acontecendo dos dois lados, eu digo assim, né? Dessa forma. Perfeito. E a postura do terapeuta é aquela postura do Wu-Wei, né? Da concentração sem esforço. Porque Que é não é o mago, né? terapeuta quem conduz, que é o mago, né? Não é o terapeuta quem conduz o processo. É o self quem conduz o processo, né? Então, eu tenho que entrar num estado de concentração sem esforço para que o processo possa fluir naturalmente. E, a partir disso, o próprio paciente vai compreender e vai aprender a agir também nesse estado de concentração sem esforço, né? Então, veja como é interessante observar essa relação, né, entre os arcanos do tarô e a própria psicoterapia junguiana, né? O autor traz no texto, né, um debate bem interessante entre o que é o binário legítimo versus o binário ilegítimo. Então, segundo Thornberg, né, ele vai falar do binário legítimo dentro de uma concepção cristã, hermética cristã, em que existe dentro desse binário legítimo a existência dos dois seres, o Criador e a criatura. Nessa concepção cristã, a criatura não é dissolvida no Criador, quando ele encontra o Criador. Não. A criatura continua existindo e passa a se relacionar com o Criador através do amor. Então, o que vai possibilitar essa união entre esses dois seres, o Criador e a criatura, é exatamente a experiência do amor. Não há dissolução, né? Não há dissolução, nem da criatura, nem do Criador. Em outras concepções mais atuais, mais modernas, né? Às vezes influenciadas pelo pensamento oriental, às vezes influenciada pela nova era, né? Visões da nova era, existe uma compreensão errônea disso, em que um dos dois se perde no outro, um se perde no outro. Ou o Criador se perde na criatura, porque a criatura se engana achando que ela é o Criador, eu sou Deus, né? Ou numa influência mais oriental, a criatura se perde no Criador achando que vai ser dissolvida no Criador. A proposta de Thornberg é outra, né? A proposta cristã. Os dois seres continuam existindo como substâncias,
né? Mas se encontram em essência, e a essência é o amor. Então, Thorndike usa o binário, né, que é a dualidade, para descrever a tensão entre opostos na vida espiritual, essencial para o amor, mas perigosa se pervertida. Baseado na mística cristã, dualidade não é ilusão a ser eliminada, mas harmonia a ser integrada via amor e graça. Nesse plano manifesto que nós estamos vivendo, né, no plano material que nós estamos vivendo, a dualidade sempre vai existir, mas ela pode ser transcendida através do ato de amor e através do ato de graça. Tá? O amor é como se fosse daqui para lá, da criatura para o Criador. E a graça é o amor que vem de lá para cá, do Criador para a criatura. Tá? Ainda segundo Thorndike, pois não, Felipe, comentar? Tem a ver com o eixo ego-self, né? Tudo a ver com o ego self. Né? São O os ego dois, não vai se e o que perder no liga os dois. self, né? O ego não se perde no self. Né? Sim. E o self não vai se transformar em ego. Se isso acontecer, se o ego achar que ele é o próprio self, ele está inflado. É uma inflação psíquica, né? Mas os dois continuam existindo, tá? Porém se relacionando. Exatamente isso. Nessa visão do binário legítimo, né, que é a dualidade boa, segundo Thorndike, se prioriza o amor. O bem é priorizado, né, sobre o ser puro. Fala de uma união sem fusão, ou seja, a personalidade continua intacta. Você vê Deus face a face. No binário legítimo, segundo Thorndike, você preserva o dom das lágrimas. Isso tem a ver com a psicologia analítica através do conceito de luminoso. Quando você tem a experiência do sagrado, do divino, do transcendente, né, você é afetado principalmente por isso. E faz parte dessa afetação aquilo que Thorndike chama no livro de dom das lágrimas, capacidade de chorar diante do amado, diante do Criador. E aqui uma citação em Thorndike: dois é o único amor, a condição fundamental do amor. Esta é a dualidade legítima, ou a união de duas substâncias separadas em uma única essência. Esse é o binário legítimo. Ainda falando sobre o binário legítimo, uma união harmônica de opostos em uma essência única, preservando a personalidade. É o número do amor, onde a dualidade fomenta o crescimento e lágrimas de compaixão. E o binário legítimo, né? A dualidade má, que é a origem do mal, prioriza o ser sobre o amor. Mais importante do que o amor é o ser, nessa concepção. Ou é o ego ou é o self. Mais importante do que a relação ego-self é o próprio ego ou o próprio self, nessa concepção, que não é uma concepção junguiana. A concepção junguiana é que o que importa é a relação ego-self. Os dois são importantes dentro da relação. Então, tem que ter uma relação ego-self, né? Para que possa haver crescimento, para que possa haver desenvolvimento. Se não tiver essa relação ego-self, um vai estar prejudicado. E se tiver um prejudicado, você vai ter o quê? Uma inflação psíquica. Ou o ego inflado porque se acha um deus, um super-homem, ou um ego inflado porque se vê dominado pelas forças do inconsciente. Tá? Então, essa é a origem do mal, essa é a origem do sofrimento, né? Esse binário ilegítimo, essa separação dessas duas partes. Nessa visão do binário legítimo, né, numa concepção espiritualista oriental, se fala de uma fusão em que apaga o eu, ou seja, o eu, o ego, a individualidade, ela é dissolvida no ser supremo, dentro dessa concepção influenciada pela filosofia oriental, né, que não é a concepção hermética do Thorndike. Há a incapacidade de chorar, então você perde o dom das lágrimas. E aqui uma citação de Thorndike. Divisão. O todo tornando-se metade. Dualidade ilegítima.
Os mestres pré-cristãos ensinaram a experiência de Deus às custas da personalidade, que devia ser diminuída ao ser imersa em Deus. É aquela imagem, aquela metáfora, né, de uma gota d'água dissolvida no oceano. Tá? Então, não é isso que a papisa nos convida a fazer. A papisa nos convida a fazer o quê? Uma conexão com o Criador através do amor. Você se mantém íntegro. Você não é dissolvido. Você não se perde. Você não se acaba. Não deixa de existir. Continua existindo e se conecta ao todo através do amor. Pois não, Felipe? Sobre a dualidade, eu fiquei com uma coisa na cabeça sobre os números, né? Porque a papisa, como o segundo arcano, nós temos 22 arcanos, certo? Seriam Isso, 2, 2. Só que não, são 22 arcanos, mas não existe o 22º arcano, isso. porque vai até o 21, né? Porque o louco é o 0. Isso tem algum significado, Evaldo? Tem sim, Felipe, tem sim. Você pega o número 2, né? É o número da dualidade, é o número do plano manifesto, do plano das criaturas, portanto, é o número do filho. O 1 é o número do pai, né? 2 é o número do filho, das criaturas, né? E a papisa nos convida a entendermos e conhecermos que nós somos criaturas, mas que devemos voltar a nos conectarmos com o Pai. Como fazer esse retorno? Através do amor. Esse é o ensinamento básico desse número 2, que está na papisa. Você vai encontrar esse número 2 em outras variações dos números que aparecem nos arcanos. Por exemplo, você vai encontrar o número 2 no 11, né? E como nós vimos aqui, ó, o 11 é a força. Por que no 11? Porque 1 mais 1 é 2. Então, o 11 é uma variação da própria papisa, mostrando mais uma vez aqui, ó, a união, que faz com que a morte seja vencida. Então, através da força, e a força, a lâmina, a força traz uma dualidade, né? Um jovem ou uma mulher dominando um leão pela boca, né? Pegando a boca do leão, né? E dominando esse leão pela sua boca, mostrando que existe uma outra força aí que consegue dominar aquilo que nos amedronta, aquilo que nos detém, que nos impede de crescer, né? No caso aqui, a morte. Que outra força é essa? É o amor. Então, sim, você vai encontrar esse número 2, né, se manifestando também em outros arcanos. À medida que a gente for estudando aqui os outros arcanos, a gente vai poder fazer essa comparação. Olha, a carta 11 tem a ver com a sacerdotisa por isso. A gente vai ver isso aqui ao longo desses encontros e ao longo dessas reflexões sobre esses arcanos. Né? Então, o binário ilegítimo, né? Divisão e fricção entre opostos, levando à perda da personalidade e à ilusão. Resulta da queda, gerando a morte espiritual. Então, se o ego entra, né, na ilusão de que ele é o centro da sua personalidade, da sua própria personalidade, ele perde a conexão com o self. Ele vai se acrisolando, né, se fechando, né, em si mesmo, e vai, a partir disso, criando uma sombra cada vez maior, porque ele não consegue se abrir para outros aspectos dessa totalidade. E ele mesmo se fechou, né? Porque ele caiu na ilusão de que ele acha que tudo é ele, ou ele é tudo, né? Quando não é. Ele precisa entender que ele é parte do todo, que existe um todo maior do que ele, e que ele precisa se relacionar com esse todo através daquilo que o Tom Berg e outros autores vão chamar de amor. Ok?
Aí chegamos aqui, então, na lâmina. E nós temos aqui duas lâminas representando o arcano 2, Rider-Waite, aqui à nossa direita, né? Que é a papisa, e também aqui, tarô de Marselha, à nossa esquerda, também a papisa. O que é que vocês percebem aí nessas duas lâminas? Vamos olhar aqui pela semelhança. O que é que tem em comum nessas duas lâminas? As duas estão sentadas, né? E uma mulher, né? Então, E a é primeira uma... semelhança é uma mulher sentada, né? O que é que isso significa? há uma postura que está relacionada com o feminino, né? Hum, A postura da papisa, né? Um é, princípio feminino, né? Receptivo, receptivo. passivo, né? Mais. É. Ela não está em pé como o mago está em pé, né? O Hum. mago está em pé porque ele ousa realizar algo, né? Ele está jogando, é o pelotequeiro, está jogando, ele ousa jogar. Mas ela está sentada por quê? Porque ela está refletindo sobre o jogo. Ela está procurando conhecer o objetivo desse jogo. E ela porta um livro, né? Aqui do Rider-Waite, ela porta a Torá, o livro, né? Tem até um nome aqui escrito, Torá, é o livro mesmo que ela está portando, conduzindo aqui, é a Torá. E no Tarot de Marselha é um livro, representando o quê? A sabedoria, o conhecimento, a gnose. Então, ela está sentada porque ela está na posição de estudo, reflexiva e também contemplativa, procurando conhecer o sentido da vida. E ela descobriu, através dessa reflexão, qual é o sentido da vida, qual é o objetivo desse jogo chamado vida. É voltar para a unidade através da capacidade de amar, desenvolvendo essa capacidade de amar. Ok? Porque aquela coisa, o jogo pelo jogo, ele vira talvez uma vivência muito sem referência, né? É, Assim, a pessoa que vive na experiência mística, né? isso. Aí se perde na experiência mística, não realiza, né, o que deveria realizar. Né? Sim. Do mesmo jeito, aquelas pessoas que vivem olhando para a realização na vida material, na vida presente, né, se perdem de se conectar com o todo, porque focam somente nos objetivos passageiros, temporários. Ter um bom emprego, ter uma boa família, ter isso, ter aquilo outro. Realizar isso, realizar aquilo outro. Né? Isso é um objetivo transitório, mas não é o verdadeiro objetivo do jogo. O verdadeiro objetivo do jogo da vida não é conquistar isso, realizar isso ou aquilo outro, mas é você desenvolver o teu potencial, a tua capacidade de amar, porque é somente através desse potencial, dessa capacidade que você pode voltar a se conectar com a totalidade, com o Criador. É isso Talvez que a a gente pode, papira nos ensina. Hum, pode fazer até relação com o próprio tarô, né? Então, se você joga o tarô e fica só jogando e vendo as coincidências, né? Os símbolos, né? Maravilhado com essas revelações, né? Sem meditar em cima dos arcanos, né? Fica uma isso. experiência vazia, né? Fica perdido É, na experiência mística. perfeito. Não gera gnose, né? Não gera conhecimento, né? Não te leva à sabedoria profunda, representado pelo livro. Né? Então, o livro representa, né, a sabedoria profunda, a grande tradição que outros tantos, né, antes de nós, já percorreram e já deixaram a sua marca, o seu registro nesse livro. Então, a Papis nos convida a olhar para esse livro, da tradição, da sabedoria.
do conhecimento, do ensinamento. Para quê? Olhar para esse livro para quê? Aí sim, para realizar uma missão. A missão que te compete. Que nós vamos ver no Arcano 3, a Imperatriz. A obra que cada um deve realizar. Quem determina a obra, a tarefa que cada um vai realizar é a Imperatriz, o Arcano 3. Mas não devemos realizar a obra pela obra, né? Como você estava dizendo, Felipe, né? Devemos realizar a obra em nome de algo maior. E esse algo maior, quem ensina, é a papisa. Perfeito? Aqui no Rider-Waite, né, nós temos aqui as duas colunas, né? Coluna preta, coluna branca, né? Letra B, letra J, Boaz e Jaquim, né? Dos colunas que depois nós vamos ver em outras lâminas, né? A relação que essa figura já traz aqui com a árvore sefirótica, a árvore da vida, tá? E nós temos aqui os dois planos que definem a nossa vida, né? Que limitam a nossa vida. O plano da restrição, da contenção, que é o plano representado pela coluna negra, e o plano da expansão, que é representado pela coluna branca, né? Então, a nossa vida, ela se manifesta através do equilíbrio entre restrição, contenção e expansão. Tá? Então, o equilíbrio entre essas duas forças, a força de expansão e a força de restrição, possibilita o surgimento da vida. E a nossa existência, ela é pautada, ela é enquadrada por essas duas forças. Representada aqui na lâmina da papira do Rider-Waite. Coluna branca, coluna preta. Observando bem aqui, ó, vocês vão ver aqui atrás da papisa um pequeno ovo, né? Aqui no tarô de Marselha. Estão vendo aqui? Eu estou passando aqui o cursor aqui em cima. Dá para ver? Bem do lado esquerdo, né, dela, assim. E lado esquerdo dela, exatamente, esse pequeno ovo. E aqui na papisa do Rider-Waite, esse ovo está no topo, está na cabeça, está na coroa. Uhum. É o ovo do mundo. É o ovo cósmico. O ovo que contém todas as possibilidades. Então, a tradição, a sabedoria, o conhecimento revela todas as possibilidades. Do mesmo jeito, aquilo que o paciente traz para o consultório, embora eu esteja falando pontualmente de algo da sua vida, uma queixa, um problema, um conflito, uma dor, um sofrimento, né? Aquele pedacinho de relato, ele contém dentro dele toda a possibilidade inerente ao self, porque aquela parte isolada do discurso do paciente está dentro da psique do paciente, portanto, está conectada com o self. Então, por trás de algo que se manifestou, tem uma verdade profunda, absoluta, que contém todas as possibilidades, todo o saber, todo o conhecimento. Né? Que eu fiz a brincadeira, botei aqui na inteligência artificial, né? E pedi uma oração inspirada por Tom Berg em relação à papisa, né? A inteligência artificial ofereceu aqui essa oração, né? Foi uma brincadeira que eu fiz, né? Ó Mãe dos Mistérios, guarda-nos do teu véu, para que vejamos sem profanar, saibamos sem orgulho e amemos sem possuir. Amém. A inteligência artificial trouxe um amém porque realmente tem a ver com o hermetismo cristão, né? Que assim seja, né? Um amém. Então, gente, né? É a mãe dos mistérios, né? Mãe dos mistérios. É a nossa papisa, que tem uma relação direta na mitologia egípcia com Ísis, na mitologia, no conhecimento gnóstico, no conhecimento do povo grego com Sofia, dentro da Cabala, né, entre os hebreus, né, com Shekinah, e dentro do cristianismo, uma relação direta com Maria, é a grande sacerdotisa.
Então, são amplificações que podemos fazer aqui com a papisa. Ela, né, tem 3 véus, né? Então, o azul, vermelho, né? E esse outro véu aqui, né? 3 mantos, 3 véus, né? O que é que representam aqui? Então, o véu exterior branco, né? Representa a pureza virginal. O véu intermediário vermelho, a paixão do espírito. O véu interior azul escuro, o silêncio do abismo. Ou seja, para que a gente possa chegar nesse conhecimento profundo, nessa sabedoria profunda, nós temos que desvendar esses 3 véus. Temos que descobrir o segredo da pureza virginal, o segredo da paixão do espírito e o segredo do silêncio do abismo. Mais uma vez, a papisa nos convida para silêncio profundo, né? Só que agora em ato contemplativo. Em silêncio profundo, devemos contemplar a vida material e a vida espiritual, se nós quisermos chegarmos à sabedoria profunda. Então, o livro aberto, né, sobre os joelhos, né, como nós já vimos aqui, né, representa o livro de sabedoria eterna, né, a Torá escrita, ou seja, a letra morta, a Torá oral, a tradição esotérica. Nós temos aí, né, como compreender esse livro através de 2 formas, através de 2 chaves interpretativas, né? Uma chave é a inteligência analítica, a outra chave é através da inteligência sintética, ou seja, através da intuição. Então, é importante ler o livro, ler, estudar, conhecer, é importante sim, né? Porque vamos utilizar a inteligência analítica para conhecer essa sabedoria profunda, mas mais importante do que essa inteligência analítica é a intuição. A intuição que resulta do ato contemplativo em silêncio profundo. Nós vamos adquirir a gnose, o conhecimento, através desse ato de reflexão, de contemplação em silêncio profundo. Pois não, Felipe? Volta um slide ali, Valdo, sobre essas chaves. Me parece que essa chave dourada tem um pouco da atitude do mago aqui, né? De síntese, né? E da Sim, intuição. sim, É como exatamente. se o mago fosse também uma das chaves para entrar nos mistérios da papisa, né? Isso. Por quê? Porque o mago nos ensinou o silêncio profundo, né? E a intuição vem no silêncio profundo. Então, a contemplação que a papisa oferece, ou propõe, para que a gente possa realizar, ela deve ser feita em silêncio profundo. Quando nós conseguimos silenciar os nossos desejos, a nossa imaginação e os nossos pensamentos. Né? Aí você consegue, então, fazer uso dessa intuição que o mago nos ensinou, através da concentração sem esforço, através do silêncio profundo. Perfeito. Perfeito. O ovo, nós já falamos, né? Quer dizer, o ovo, né? Filosófico dos alquimistas, a matriz do mundo. O silêncio que contém todas as palavras, né? São significados do ovo cósmico, né? Que está ali atrás. Avançando um pouco mais aqui. Então, o número 2, né? Que representa o princípio feminino. O mago, número 1, né? Ele é visto como a tese, a papisa como a antítese. Juntos geram a síntese, que é a imperatriz. Sem a papisa, o mago seria apenas magia. Com ela, torna-se gnose. Tá? Então, é um desdobramento, Felipe, né? Do mago, né? O mago que traz aquela magia, que traz a experiência mística. Sem a papisa, é simplesmente experiência mística, como você falou agora há pouco, né? Você se perde na experiência mística. Mas uma vez que você consegue refletir sobre a experiência mística, você consegue conhecimento e autoconhecimento, que é a gnose. Aí o autor, Thornberg, né, vai comentar sobre gnose, né? O que é a gnose? Então, o segundo arcano de Thornberg mostra-nos a papisa com um livro aberto sobre os joelhos. Esse livro é o livro da gnose. Ler nesse livro é respirar a vida divina,
é viver da vida de Deus. A gnose, portanto, não é um saber acumulado, mas uma respiração contínua da verdade divina. Então, gnose, né, é sabedoria. E nós temos 3 formas de sabedoria. A papisa, né, ela é guardiã dessas 3 formas de sabedoria. A gnose intelectual, filosofia, a própria cabala, seria uma forma de gnose intelectual. A gnose do coração, mística cristã, Maria Sofia, é a própria gnose apresentada no Arcano 2. E a gnose prática, que é da magia sagrada, que é a gnose que nós vamos ver no Arcano 3, a Imperatriz, no próximo encontro. Agora, a carta traz a advertência, né? O perigo da falsa gnose. E nós temos aí 2 formas de falsa gnose, de falso conhecimento. Uma gnose, né, que Thornberg vai chamar de gnose fria, aquela que é simplesmente intelectual, aquela que é simplesmente voltada, né, para o ego que quer conhecer mais, quer saber mais em proveito próprio. Dentro de uma visão esotérica, né, tem a ver com o satanismo, isso, esse conhecimento pessoal para que você possa vir a ter poder egóico sobre alguma coisa, né? Esse é um perigo que a carta nos adverte, né? Cuidado para você não desviar o teu caminho para essa outra rota, a rota de um poder pessoal, que seria a gnose fria. E um outro erro, né, outra falsa gnose, é a gnose sem humildade, ou seja, uma gnose influenciada pelo orgulho do ego, né? Dentro de uma compreensão esotérica, de algumas escolas esotéricas, né, seria um orgulho luciférico, né? Ou seja, que tem a ver com a ambição do ego. Então, o ego pode querer ter conhecimento para se sentir poderoso, maior do que outros, né? Ou pode querer ter conhecimento para conquistar coisas que ele precisa conquistar. Essa gnose não o leva à conexão com o todo, com o Criador, o afasta dessa conexão cada vez mais. Somente a verdadeira gnose, que se manifesta nessas 3 formas, principalmente na forma do coração, é que vai te levar à integração com o todo, com o Criador. Tá? Então, a grande advertência da carta é essa daqui, o perigo com a falsa gnose. Tá? A carta, segundo Thornberg, nos propõe exercícios espirituais. Primeiro exercício, guardar silêncio, né? Que o silêncio é sagrado. Então, é importante você ter momentos no seu dia a dia, né, de silêncio, cultivar esses momentos de silêncio. Outro exercício espiritual, receber a tradição de joelhos com humildade, não com orgulho, não com vaidade, não querer utilizar esse conhecimento em benefício próprio, egóico, mas entender que você é servo de algo maior do que você, e você deve adquirir esse conhecimento para que você possa realizar da melhor forma possível o seu chamado, a sua missão. Outro exercício espiritual que a carta sugere, segundo Thornberg, a gente deve aprender a unir inteligência com coração, conhecimento com a capacidade de amar, com compaixão, né? E o principal exercício espiritual que a carta propõe é nos tornarmos e fazer do universo livros vivos de sabedoria. Então, se eu quero adquirir conhecimento, eu tenho que olhar para mim como se eu fosse um grande livro, desconhecido, misterioso, que eu devo ler e conhecer profundamente. Isso é autoconhecimento. E também eu devo olhar para o mundo, para a natureza, para a vida, para as pessoas, como se tudo isso também fosse um grande livro. E devo adquirir conhecimento, né, através da leitura desse grande livro. Então, tanto a vida como nós somos livros, fontes de sabedoria. Então, através do conhecimento dos outros e através do autoconhecimento, que nós podemos adquirir a sabedoria, que é a gnose. Até aí, gente, algum comentário, alguma pergunta? No encontro passado, eu trouxe Napoleão Hill. Hoje, para a gente finalizar nosso encontro, eu vou trazer Leon Denis, um filósofo, espiritualista, espírita, contemporâneo e amigo de Allan Kardec,
Então, estou falando da França, final do século XIX, começo do século XX, um grande palestrante, um grande filósofo, um grande pensador espírita. Ele vai escrever várias obras, dentre elas eu destaco aqui o Grande Enigma, em que ele vai apresentar, nesse livro, a natureza como um grande livro, que deve ser lido, para que você possa adquirir conhecimento e sabedoria. E também nesse livro, o Leon Denis vai dizer que nós também somos esse grande livro a ser lido, para que nós possamos adquirir autoconhecimento. Então, o pensamento de Leon Denis se aproxima muito, né, por analogia também, né, da ideia proposta, dos ensinamentos propostos pela papisa, pelo Arcano 2, a papisa. Então, do que trata o livro, né? O Grande Enigma, Deus e o Universo, o Grande Enigma. Trata do problema de Deus e da imortalidade diante da ciência moderna. Então, quem é Leon Denis? Nasceu em 1846, morreu em 1927, francês, discípulo e amigo de Allan Kardec. Autodidata, orador famoso, autor de mais de 20 obras. Escreveu O Grande Enigma aos 73 anos de idade, quando já estava cego. Foi publicado esse livro, né, em 1919, no pós-Primeira Guerra Mundial. Se trata de uma resposta ao materialismo científico da época, principalmente ao positivismo. Apresenta Leon Denis nessa obra, O Grande Enigma, né, uma visão espiritualista e convida a ciência, né, a ter também um paradigma espiritualista para poder avançar, não ficar mais preso e limitado pelo paradigma materialista. Propõe um diálogo entre ciência, filosofia e espiritualidade. O subtítulo original do livro é Deus e o Universo. Então, o nome do livro, O Grande Enigma, : Deus e o Universo. Algumas citações do livro. O universo é um livro imenso, aberto diante de nós. Cada astro é uma página luminosa. Cada mundo um capítulo vivo, onde se desenrolam os atos grandiosos do drama eterno. A lei que rege os astros, que os lança no espaço e os mantém em suas órbitas, é a mesma que dirige a formação dos mundos e o desenvolvimento das sociedades humanas. Outra citação. Tudo é harmonia, ordem e sabedoria. E por trás dessa harmonia, sentimos a presença de uma inteligência suprema, de uma vontade soberana. Esse livro sublime, cujo autor é Deus, podemos lê-lo e compreendê-lo à medida que nossa alma se eleva e se purifica. E segundo Leon Denis, à medida que a nossa alma se eleva e se purifica, a gente adquire cada vez mais capacidade de amar. E, mais uma vez, uma aproximação entre o pensamento de Leon Denis e o ensinamento do Arcano 2, a papisa. Ainda segundo Leon Denis, aqui na página 121, 122 do livro. O amor é a lei de atração que rege os mundos, que os mantém em seus cursos harmoniosos, que os une e os penetra de vida e de luz. O amor é a força divina por excelência, o laço eterno que liga todas as coisas criadas ao seu princípio. Sem ele, tudo seria caos e desordem. Com ele, tudo é ordem, beleza e harmonia. Olha aqui, mais uma vez, aqui o Arcano 2, né? O amor é o grande... Pois não, Felipe? A força divina, né? E a força divina. O amor é a força divina. Isso, né? Ou seja, a força, né? O Arcano 11, a força, né? Como uma variação, inclusive, né? Do Arcano 2, que é o amor, né? Então, o amor é a força, né? Perfeito. O amor é o grande agente do progresso. É ele que desperta as energias adormecidas, que arranca o ser à inércia e à animalidade, que o eleva, degrau por degrau, até as alturas divinas, e na página 139 do livro. Para a gente finalizar,
mais aqui alguns slides. Só o amor pode vencer o mal. A justiça pune, a força reprime, mas só o amor transforma e regenera. O amor é a única potência capaz de converter o criminoso, de apaziguar o ódio, de curar as chagas da alma. Na página 189 do livro. Amai-vos uns aos outros, eis a palavra suprema, a solução do grande enigma. Quando o amor reinar nos corações, todos os problemas estarão resolvidos, todas as dores curadas, todas as sombras dissipadas. O amor é a luz do mundo, a chave do futuro, a lei de Deus, aqui na página 237 a 238. Então, segundo, Leon Denis, Deus está na natureza. Se eu quiser, então, me conectar com Deus e voltar ao Criador, eu preciso, então, me conectar através do amor com a natureza. Para Leon Denis, Deus é a alma do universo. A natureza é o seu corpo vivo. A natureza não é Deus, ainda segundo Leon Denis, mas Deus está nela. Deus é a inteligência suprema, que anima, dirige e penetra toda a criação. Tudo vive, tudo pensa, tudo evolui no universo. Não existe matéria inerte. Do átomo ao arcanjo, tudo é habitado por princípios inteligentes, que são as mônadas, Segundo Leon Denis, as leis da natureza são pensamentos divinos fixados. Interessante que para ele, para Leon Denis, não existem milagres. Por quê? Porque tudo que ocorre de acordo com uma lei. Pode ser que você não conheça essa lei ainda. Então você fica impressionado com aquilo, Mas, na verdade, existe uma lei ainda misteriosa, desconhecida, que você não conheceu ainda, que possibilitou o surgimento de algo. Então, o que é visto como milagre, na verdade, é uma manifestação de uma lei desconhecida. E com o tempo, à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai conhecendo, as leis que regem o universo. Ainda segundo Leon Denis, Deus não viola suas próprias leis. Ele é a harmonia perfeita. Milagres são impossíveis, como falei para vocês. Seria a contradição do Criador consigo mesmo. Evolução, gravitação, reencarnação, tudo obedece à lei eterna. O universo é uma grande escada de vidas que sobem para Deus. Deus não criou tudo de uma vez. A criação continua. Do seio do infinito brotam incessantemente mundos e almas. Então, novos seres continuam surgindo, A criação, a obra da criação continua existindo. Para Leon Denis, a natureza é o espelho da perfeição divina. Contemplar a natureza é ler o pensamento de Deus. Ordem, beleza, finalidade são provas experimentais da inteligência suprema. O telescópio e o microscópio revelam a unidade do plano divino. O homem, segundo Leon Denis, para Leon Denis, é o elo consciente entre Deus e a natureza. Nós somos os filhos de Deus e os irmãos dos animais. O espírito humano encarnado na matéria tem a missão de divinizar a natureza. Pelo trabalho, pela ciência e pelo amor, elevamos a criação inteira rumo ao Criador. Então, o homem tem um papel muito importante, Evoluir e ajudar toda a criação a também evoluir. Esse é o papel do homem, segundo Leon Denis. E, para finalizar, mais uma citação: Deus não está longe de nós, no fundo de um céu inacessível. Ele está em nós e ao nosso redor, em cada átomo, em cada raio de sol, em cada batida do coração. A natureza inteira é o templo vivo, onde ele se revela eternamente. Então, vocês percebem com isso, como esse livro, O Grande Enigma, de Leon Denis, tem uma relação direta, com o Arcano 2, a Papisa. E falando nela, sobre o Arcano 2, a Papisa, só para a gente finalizar aqui, o principal ensinamento desse arcano, como eu falei para vocês, é que nós estamos jogando um jogo que tem um certo objetivo, e está bem claro esse objetivo, que é desenvolver e vivenciar
o amor em nossas vidas. Então, refletir sobre o arcano 2 é também refletir sobre a capacidade de amar. Como está o amor em nossas vidas, né? Será que nós estamos vivendo essa capacidade plenamente, intensamente? Ou será que há ainda algumas barreiras, alguns obstáculos que estão restringindo essa capacidade, limitando essa capacidade? Né? Essa é a questão apresentada pelo arcano 2 da papisa. Gente, a palavra está com vocês. Se quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu tenho um comentário. Achei interessante, assim, sobre esse início, né, desse processo todo, que, apesar de começar pelo mago, o mago, ele, como ele contém as polaridades, e é como se ele fosse hermafrodita, né, então ele não tem um polo, né, mas a papisa já apresenta um polo, né, então é uma mulher. Isso. É interessante começar o início pela mulher, né? Início pelo princípio feminino, né? Com uma postura receptiva e Isso. não com uma postura ativa, né? Então começa pelo yin, né? E não pelo yang. Isso. E a sabedoria é feminina, né? Sabedoria é uma mulher, né? A gente É, pensa muito assim, o homem como representante da razão, da inteligência, né? Mas isso. o que está sendo falado aqui é sabedoria, que é algo diferente, né? Perfeito. Exatamente. E o ato de reflexão, o ato da reflexão, né, como um ato passivo, né, feminino, nesse sentido, né, hermético, né, não é um ato ativo da ação, né, é um ato receptivo, como você falou bem aí. Esse princípio feminino presente aqui no arcano 2. Lembrando que, como você falou, Felipe, né, o arcano 1, ele é uma hermafrodita, né, então ele não é nem masculino nem feminino. Mas quando ele começa a se diferenciar, quando ele começa a se manifestar no nível 2, no mundo manifesto da criação, aí você encontra o princípio feminino. Perfeito. É, e tem a ver um pouco com aquilo que o Neumann vai falar sobre o processo, né? Então, você tem uma fase urobórica, que é a serpente que morde o próprio rabo, e você não tem diferenciação, é indiferenciado, né? E a primeira fase que sai desse urobórico é uma fase matriarcal, né? Isso, Então, isso. a papisa, de certa forma, é a introdução a uma fase matriarcal, né? Uhum. Como também a gente encontra isso, né, na evolução das culturas, das sociedades, né? Então, no início da humanidade, né, a humanidade se desenvolveu exatamente dentro dessa fase matriarcal. Depois que vai surgir uma outra fase ligada ao patriarcado. E o Papa ele vai vir depois do imperador? Vem depois do imperador, arcano quinto, arcano 5, Hierofante, o Papa. Né? Então, o próximo arcano, arcano 3, é a imperatriz, né? Que é a manifestação, é a realização. Né? Então, primeiro, o ato da experiência mística. Segundo, a reflexão sobre esse ato da experiência mística. Depois, a realização desse ato. Né? Dora? Oi, gente. Então, fazendo aqui dando continuidade até no que vocês estavam falando, a gente começa do hermafrodita e segue pelo princípio feminino, ou seja, Isso. todo esse processo de ir para dentro, né? Do passivo, do silêncio, da concentração, né? Porque no mago também a gente vê a concentração como um processo de internalização. Esse seria Isso. o caminho da individuação. Esse é o nosso caminho no processo terapêutico. É justamente Amém. por isso é que tanto se fala, tanto se pode pensar sobre
essa reflexão dos arcanos com os arquétipos, que de alguma forma vocês falaram, Perfeito, né? perfeito, Então, Dora. a gente Uhum. parte de um princípio feminino no sentido de que no processo de individuação também, né? Também. As etapas iniciais do processo, né, de Etapas, individuação, né? de uma forma ou de outra, vindo desse princípio da mãe, né? Da onde a gente realmente surge, Perfeito, a gente realmente surge, né? Certo. isso. E no próximo arcano, que é a Imperatriz, né, que também ainda é feminina, né? É um Isso. princípio feminino, a Imperatriz, arcano 3, né? Que a gente vai estudar o plano da manifestação, ou seja, as manifestações, o surgimento das coisas, né? Esse surgimento das coisas surge porque existe uma mãe que pare, Sim, né? sim. Ou seja, é um parto, É um parto. O processo de entende? individuação é um parto. Isso, é um parto. Ou seja, primeiramente, você tem a possibilidade do parto, mas não tem nada fecundado ainda, Sim. tá? Segundo, você tem a compreensão de que pode existir esse parto, tá? Essa junção entre a possibilidade de ter um parto e gera uma ideia do parto, com a compreensão de que você vai gerar algo, que é a gnose, que é o conhecimento, Uhum. possibilita a gestação, tá? E o parto em si é a própria manifestação. Então, veja só, vou fazer agora aqui a comparação com a psicologia analítica, Sim. tá? Então, no princípio, é apenas possibilidade, tudo pode ser, tudo pode acontecer, né? Não é isso? Sim, tudo pode acontecer através desse discurso, dessa palavra. Perfeito. Existe, então, um ego que vai se consolidando, que vai se realizando, e esse ego, nessa posição que ele está se consolidando, surgindo, formando, ele é feminino, ele é receptivo, porque ele vai ser fecundado. Ele vai ser fecundado pelo quê? Por uma ideia. Por uma ideia. Então, vem uma ideia, surge uma ideia, vinda do plano da psique objetiva, do nível da psique objetiva, essa ideia fecunda o ego, e o ego, influenciado por essa ideia, realiza algo. Essa realização é um parto, é a manifestação. Então, alguém que escolheu ser médico, né? Não escolheu ser médico por acaso. Escolheu ser médico porque houve, né, a possibilidade dele vir a ser médico. Sim. Além disso, surgiu uma ideia, né, que o fecundou e o direcionou nessa direção, né? E depois disso houve a realização de seus estudos em medicina e se formou em medicina, né? Então, veja, nós temos aí a possibilidade, enquanto possibilidade, você tem um ser hermafrodita, que contém os dois lados, o masculino e o feminino. O masculino. É possibilidade apenas, né? Depois, você tem uma consciência, e essa consciência, no início, ela é feminina, porque ela vai ser fecundada, ela vai ser guiada, ela vai ser orientada. Ela Porque ela precisa é dessa passiva. passividade, né? Ela precisa dessa passividade para gerar, né? Isso, exatamente. E depois alguém vai lá e coloca a ideia na cabeça dessa pessoa, dessa consciência, né? Coloca a ideia na cabeça dessa consciência. E aí, algo surge, algo se manifesta, algo se realiza. Então, a realização, a manifestação de algo, né? A própria realização pessoal, vista como um parto, vista como um nascimento, Sim. resulta da união de contrários, do princípio masculino e feminino. O princípio feminino está na consciência, nesse exemplo, e o princípio masculino está no inconsciente coletivo, objetivo, impessoal, que trouxe a ideia, que direcionou o processo.
que mostrou o caminho, né? Uhum. Também essa dualidade entre ego e self, entre o ego que Sim, realiza e o self que está lá dentro gestando. isso. Quem está gestando é o self ou o ego? Uma pergunta para a gente repetir. Ah, É boa pergunta. ah, bom, o ego é realizador, né? Não sei o self onde fica, não. Confesso que não sei, não. É, E é muito bom não saber. Jung diz, minha vida é a história de um inconsciente que se realizou. Quem realizou foi o self, foi o inconsciente É, ou foi o ego? é, é. Aqui a Papisa, eu não, apesar de ter o aspecto feminino, ela ainda tem masculino aqui dentro, porque ela ainda não está na dualidade pura. Ou A estou Papisa? errada? Aqui Não, a Papisa a papisa é feminina, é o aspecto é feminino. feminina, mas ela tem que fazer a ação, e a ação também está dentro dela. Porque aqui, segundo o autor, ele ainda não a põe ainda como feminina, como que faz a gestação, que vai fazer a imperatriz, não é? Que vai gerar. Sim. Pronto. Aqui a Papisa, eu acho, pronto, lá está aqui a minha, que ela tem o papel feminino pela reflexão. Porque isso Sim. é o aspecto exterior, é feminino, pela reflexão que é feminino. Mas a ação que ela é convidada a fazer vem de dentro, que supostamente será masculina. A ação que ela Ela está tem que fazer a fazendo, ação, porque ela está a fazer, ela está a receber para, para fazer em palavras, não é? Tanto para manifestar a palavra, não é? Que é a manifestação do saber, não é? O escrever em livros, a memória está aqui, vem através dela, mas isto tudo pressupõe uma ação ainda, não é? Portanto, o mago, daí, o mago estar de pé, porque é aquele que tem a ousadia, não é? sim. E aqui representa o saber, mas o saber tanto está dentro do feminino como está no masculino. Porque o autor aqui, ele fala isto. O facto do homem ser habitualmente mais intelectual do que a mulher não significa que o intelecto seja princípio masculino. Muito ao contrário. O homem, sendo masculino fisicamente, é feminino do ponto de vista anímico. Enquanto que a mulher, sendo feminina, fisicamente é masculina, ativa em sua alma. Por isso, Sim. dá-me aqui a impressão que ela ainda é, apesar de ter o aspecto feminino, ainda é meia hermafrodita. Portanto, ainda Não, está não é aí. mais, ela já é feminina, né? O mago que era hermafrodita. O aspecto exterior é representado pelo feminino porque é o feminino que tem a parte mais aparentemente, não é? Vamos para o direito e para o esquerdo, não é? Tem mais reflexão, não é? Portanto, está mais ligado ao sentimento, à lua, não é? Nesse aspecto, mas aqui ainda a Papisa, apesar de ser o 2, este amor que ela fala não é exclusivo do feminino, não é o feminino que vai ensinar ao masculino. Ela ainda está à procura da unidade, não é? Ela, por isso, ela ainda não se dissociou completamente, não é? Ela ainda está a receber do alto para manifestar cá em baixo. Ela está. Eu posso estar aqui a fazer uma grande confusão, mas de qualquer maneira dá-me a impressão disso, não sei. É o feminino, bem-vinda. A Papisa é o feminino, mas não é o feminino que manifesta, é o feminino que reflete.
O feminino que manifesta, que faz o parto, que pare, é a imperatriz. Exatamente. Tá? Por isso, A papisa exato. é o feminino que conhece, porque reflete, né? E porque ele refletiu a experiência mística que o mago trouxe, ele adquiriu conhecimento e sabedoria. Então, como o Felipe falou no começo, é a velha sábia. Então, a papisa é a velha sábia. Sim, eu estou a pensar, e eu estou a perceber o que vocês estão a dizer, mas continuo que ela representa a reflexão, e a reflexão, supostamente, está no feminino. Sim, o Está feminino. na parte feminina do homem com letra grande. Do homem como um todo, independente de gênero. Perfeito. Do ser humano. Do ser humano. Exatamente. É. Por isso é que eu digo que quando o homem chega a ser homem com letra grande, ele Isso. integra dentro dele os dois princípios, o feminino e o masculino. Sim. E aqui eu acho que a papisa representa essa integração ainda, porque ainda não chegou à imperatriz. Há aquela parte em que os dois dão origem ao terceiro, né? Portanto, vamos dizer, sei lá, o pai e filho, por isso o pai, filho e Espírito Santo não é aqui, mas dá ao trio, dá ao filho, não é? Portanto, dá à gestação. A mulher aí já tem o dom só. Ela não faz a gestação sozinha, porque precisa do masculino, mas, no entanto, é ela que está a gerar o filho. É ela que lhe é dado o dom de gerar, correto? É, correto. Pronto, aqui Só que quando a gente pensa na grande mãe, né? No caso, fazendo aqui uma associação com a Maria, com a Virgem Maria, Santa Maria, não existe um homem, né, dentro do mito que a fecundou. Quem a fecundou foi o próprio Deus. Sim, ainda vamos chegar à imperatriz, sim. Mas aqui pode ser Sofia e Deus, por exemplo. Deus, quanto estar, quer tudo, Tá, e Jóia Felipe, Sofia tá, Jóia Felipe, para cuidar dos aprendizes magos aí. a É. manifestação, não sei, estou eu aqui só a refletir por causa do aspecto de ser feminino. Feminino por isso, acho eu, mas sou eu. Pois é, o que a imperatriz não, a papisa traz, né, é esse feminino que porta a sabedoria, carrega toda a sabedoria, todo o conhecimento. Não é o feminino que foi fecundado ainda, mas é o feminino que conheceu a experiência mística e refletiu sobre a experiência mística. Essa reflexão gera conhecimento e sabedoria, e essa sabedoria, num outro momento, vai manifestar frutos. Né? Quem vai representar isso é a imperatriz. A manifestação dos frutos é a imperatriz. Sim, eu estou a perceber, só que ainda estou aqui a digerir o que desce, não é? Porque aqui está a ligação do que ou que a intuição possa dizer, por exemplo, e ela para refletir em vez de entrar logo na ação, não é? Portanto, ela vai refletir, vai meditar sobre, para depois partir para o outro passo a seguir. Não é uma ação vazia de conteúdo, não é uma ação intelectual, é uma ação com sabedoria, e essa sabedoria já tinha aquelas leis todas que o Evaldo falou antes, não é? Por isso, ela, eu ponho aqui, é como se fosse um bebê nascer aqui, ainda quando está ainda dentro o mago
faz o processo do sem esforço e está aqui a gerar aquele conhecimento que aprendeu, não é? É como se transformasse num feto em que está a receber tudo o que é incompreensível para o homem intelectual, ele está a receber essa informação toda e está a refletir sobre ela. Portanto, supostamente, nós, ao nascer, havíamos de ter logo esta reflexão e não ter nascido no esquecimento. É um pouco... Então, você descreveu aí o processo, né? Esse é o processo. Primeira parte do processo, a experiência mística, que o mago trouxe. Exato. Segunda parte do processo, A reflexão. a reflexão sobre a experiência mística. Depois da reflexão surge o quê? A memória. Depois da memória, a tradição, a palavra oral. Depois da palavra oral, a palavra escrita, que é o livro. Exato. Tá? Exato. Tudo isso aí, essas 4 etapas, fazem parte do segundo processo, da segunda etapa do processo, né? Exato. Reflexão, Mas memória, palavra oral, palavra escrita. Por isso é que eu digo que, apesar dela ter o aspecto feminino, é só mais porque é o feminino que se liga mais depressa, pelo menos é dado isso, a essa parte mais mística. Por isso tem o aspecto feminino. Aí a questão está que bem. surge. Por que o pico dela Mirandola representou o Arcano 2 como uma mulher sentada? O que ele quis dizer com isso? Pois, eu estou a dizer, ela está a refletir. Ela representa o saber. Ela, com a reflexão, ela está a aprender a sabedoria. Aliás, ela está a receber a sabedoria com a reflexão. Não Perfeito. Por que uma mulher e não um homem? Por que uma mulher e não um homem? Pois, aí é que está a questão, por causa da... Isto aí já podemos ir por causa da Lua e dessas tretas todas, mas, de qualquer maneira, eu digo assim, o homem também não se assenta, o Evaldo também não se assenta e também não recebe a sua intuição, não reflete e não faz o papel o homem, assim como o Evaldo, tem os 2 princípios, o masculino e o feminino. Quando o Evaldo se senta e está refletindo, ele está usando o princípio feminino. É isso que eu quero dizer, exatamente. Assim como a mulher que está a agir, está a usar o princípio masculino. Masculino. Eu só estou aqui a chegar ao ponto que a figura é só o aspecto exterior, mais nada. Já por si já tem um símbolo grande, não é? Perfeito. Ou seja, a papisa está nos homens e nas mulheres. Sim, eu acho. Eu, pelo menos, percebi isso aqui assim na papisa, não é? Isso. É o princípio feminino. Então, a papisa, né, é mulher porque ela representa o princípio feminino. E a reflexão, o ato de reflexão está ligado ao princípio feminino. O ato de agir, a ação, né, está ligado ao princípio masculino. Mas lá está, ela para chegar ao livro, ela parte da reflexão e chega ao livro. Portanto, já é uma manifestação da sabedoria que recebe, não é? Transforma em palavras e vai para a ação. Ao contrário do binário ilegítimo, não é? Porque é a ciência, parte do livro, não é? E quer fazer o caminho inverso que não consegue explicar. Até porque nega o Criador, né? Exatamente. Não compreende Por o Criador. Isso é intelectual, né? Só, não é? Por isso, aí está, podemos dizer que seria a parte negativa da papisa, não era? Não seria a papisa se fosse intelectual. Por isso, aí já haveria uma dualidade pura. Sim. Não é? Agora, perfeito. Aqui, alguma coisa, eu acho, mas sou eu. Perfeito. É isso, gente. Então, finalizamos por hoje. Próximo encontro vai ser em janeiro, primeira quarta-feira de janeiro, se não for dia 1º, dia 2, né? Acho que não vai ser. Se for dia 1º, dia 2, a gente vai para o dia 8, dia 9.
Então, primeira quarta-feira ou a última de janeiro, né? Vamos dizer assim. A Imperatriz. Eu acho que é dia Tem- 2 da primeira quarta-feira. Não, é dia 1º, a primeira quarta-feira. Então a gente vai ter que jogar Então, na segunda. É. dia 8 de janeiro. 31 é Perfeito. 31. Aliás, não, a primeira quarta-feira eu acho que é dia 8. Esse 31 é quarta-feira. Dia Não, 1 é terça e quarta. Terça e quarta, é quinta. Dia 1 é Tá quinta. primeiro. É primeira, né? É dia 1º. Pronto. Então, dia 8 e dia 9, né? Que a gente vai se encontrar. Joia. Tá, joia. Tudo bom para vocês. Até a Boa próxima, noite. hein? Boa noite. Boas festas, Dora. Boa noite para nós, para nós.